E cá estamos de volta neste Nós e Família de hoje. Só agora está a ver a nossa Ângelos TV, nós estamos no nosso Nós e Família, já estamos na segunda parte do nosso programa de hoje e hoje a partilhar-vos um pouco sobre a teoria de género e sobre a complementaridade do homem e da mulher, de forma especial baseado, é claro, na exortação pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, e por isso temos hoje aqui a conversa com o Padre Nuno, que nos tem ajudado também a refletir um pouco sobre este tema. Estávamos a falar sobre a teoria do género, Padre. Acha que a teoria do género é uma expressão de uma frustração ou resignação com a finalidade de cancelar essa diferença sexual por não se saber mais como lidar com ela? Eu penso que, sobretudo, ela é reflexo de uma reação a um tempo em que o género marcava tão negativamente a história das sociedades. Ou seja, os homens tinham uma noção, muitas vezes, de poder e até de desvalorização do papel da mulher e das mulheres. E, portanto, há toda diria, uma versão quase agressiva, onde as diferenças eram, de facto, desigualdades. E eram de uma forma muito dura, concretamente muito dura para as mulheres, sobretudo para as mulheres, ou para minorias, e nesse contexto a teoria de género surge como uma reação, sobretudo como uma reação a esse tempo. E o facto hoje de mais mulheres estudarem no mundo universitário até do que homens, o facto de haver mais mulheres no mundo do que homens, o facto de, em algumas sociedades, o papel da mulher ser cada vez mais equilibrado, o facto de, em algumas sociedades, que ainda não é a nossa, por exemplo, em Portugal, as mulheres receberem o mesmo, na mesma função profissional, no mesmo lugar do que os homens. O facto de haver cada vez mais relevância e valorização do papel, sobretudo do papel da mulher, eu penso que esta teoria de género, que teve alguma importância para este percurso, há que reconhecer também isso, ela vai perder a força no sentido daquilo que são os seus fundamentos. Porquê? Nós voltamos sempre à mesma questão. O homem e a mulher, que são biologicamente diferentes, que não há outra maneira de o dizer porque é uma realidade de evidência, que não fomos nós que o criámos, não fomos nós que o inventámos. A natureza deu-nos esta realidade. Para nós cristãos fomos criados por Deus, mas fomos criados por Deus desta maneira. Esta realidade que se impõe naturalmente, é verdade que tem um contexto, todos nós nascemos num contexto sociocultural, e esse contexto sociocultural reforça ou debilita esta identidade, mas nós não podemos pensar é que não tem uma coisa a ver com outra. Agora, a questão é que a complementaridade e o papel da mulher e do homem na estrutura de uma sociedade, no papel da família, devem ser sempre vistos sempre como complementares e por isso ser ricos. Portanto, há maior riqueza quando o homem for homem e a mulher for mulher numa relação do que quando um homem que deixa de ser homem ou de uma mulher que deixa de ser mulher numa relação. Porque para dois iguais, talvez essa relação se perca muita da identidade. É muito interessante, em sociedades nórdicas, eu ouvi, concretamente na Holanda, ouvi uma expressão prática, ou seja, de alguém a partilhar, a dizer que o que mais tinha custado, quando foi para lá viver, é que os homens eram tinham um papel pouco relevante na relação. Eram muito fáceis, no sentido de sentia a necessidade de uma maior afirmação do papel dos homens. E eu disse que engraçado, nunca tinha visto ou sentido alguém a dizer isso. E porquê? Porque, de facto, no contexto que essa pessoa vivia, o papel das mulheres tinha sido muito valorizado, mas depois tinha passado a uma fase em que deixava de ser complementar e passava a ser só dominante. Então, essa pessoa estava já numa fase, num contexto familiar, em que dizia eu precisava de complementaridade, não precisava do outro lado um menor, de uma pessoa que estivesse reduzida, que não se afirmasse. Portanto, eu penso que ninguém ganha, nem os homens ganham com mulheres, passa a expressão, fragilizadas ou fracas neste sentido de não ter a sua força máxima, nem as mulheres ganham quando o homem não se apresenta na sua força máxima. Nessa força máxima da sua vivência, das suas características, da sua partilha, da sua identidade. Não estou a falar aqui da força física. Estou a falar de quando nós somos o melhor de nós mesmos, ganhamos todos. Quando nós minorizamos aquilo que somos e aquilo que o outro é, ficamos com uma expressão reduzida de nós mesmos. E, portanto, quando vamos para a relação, vamos sempre
nunca inteiro, vamos sempre a metade. E o problema até dos casais, muitas vezes, tem a ver com, não só na teoria de género, mas tem a ver com o diminuir do outro, seja o homem, seja a mulher, e todos ficam a perder. Porque eu penso que um homem gosta de ter ao seu lado uma mulher com poder, passa a expressão, com grandeza, com beleza, com capacidade, com afirmação. E uma mulher gosta de ter ao seu lado um homem com grandeza, com afirmação. Eu penso que as novas gerações, pelo menos a minha geração, eu sinto muito isso, e as que vêm a seguir mais, preferem a complementaridade do que o anular-se. E o anular o outro e anular-se a si. Portanto, num mundo multicultural, no mundo da mobilidade, nós precisamos de pessoas fortes, umas ao lado dos outros, e com a sua identidade. E, portanto, eu vejo que as teorias de género tiveram um papel social, de facto, de algum equilíbrio, e têm em sítios onde as mulheres, ou os homens, porventura, não têm um equilíbrio nessa relação, mas todos nós devemos apostar, como já dizia o Evangelho sempre, mas como diz também desde logo a criação, o homem e a mulher devem se complementar. É óbvio que muita gente, quando ouve a passagem bíblica de que o homem adormeceu, claro que é uma parte recontada, mas que o homem adormeceu e que retiraram a costela do homem e que daí então fizeram mulher, Ish, Isha, que é como se diz homem em hebraico e mulher, Ish, Isha. Então foi visto isso como negativo. Para já há duas passagens bíblicas da criação. Uma em que Deus os fez homem e mulher, que é uma versão, e outra versão que é o homem adormeceu então e foi retirada a costela. Isso que é visto como negativo, aí está, até a Igreja diz que as mulheres são menores que os homens. No contexto, pode ser visto como algo muito especial e muito positivo. Porque, primeiro, a mulher é retirada do homem, ou seja, são da mesma carne, ossos dos mesmos ossos. Então significa que não são diferentes, são da mesma identidade. E depois é retirado do lado. O lado é o lado do coração, é o lado mais profundo, é o melhor. Então é essa unidade que os complementa. E, portanto, até esse texto que tem contexto, obviamente, são 2500 anos de diferença dos dias de hoje, mas até esse contexto, até nesse contexto desse relato bíblico, nós poderíamos ver que há muita grandeza. O homem e a mulher vivem da mesma intimidade, são da mesma natureza. E, portanto, ao homem bíblico não lhe é permitido ignorar a sua esposa ou desprezá-la, porque ela também é filha de Deus. E, portanto, tal como ele é criado à imagem e semelhança de Deus, ela é criada à imagem e semelhança de Deus. Então, biblicamente, não há nenhuma passagem com profundidade, obviamente, pois há contexto, onde haja alguma justificação para que os homens minorizem as mulheres, e também não há nenhuma para que as mulheres minorizem os homens. Portanto, é dessa complementaridade, dessa sabedoria que eu acho que nós temos que aprender e viver. E eu acho que esse é o passo seguinte, que vamos já vivendo, mas que temos que reforçar. O padre falava nessa passagem de Gênesis, mas também recordava uma outra passagem que às vezes nos encontros de casais sempre refletimos, que é sobre aquela em que a mulher é submissa aos maridos e que cria sempre um grande alarido, porque não entendem muito o que é submissão, que não é estar sob o poder, digamos assim, ou a força do marido, mas é estar unidos numa mesma missão. E é um pouco essa complementaridade que existe entre o homem e a mulher. E é engraçado, essa é uma passagem de São Paulo. De facto, São Paulo tem frase e tem contexto. Ele é um judeu, os judeus têm um contexto muito forte. Ele, de facto, tem algumas passagens difíceis, diríamos, de compreender nesse ponto. Convém não, apesar de tudo, percebermos que há uma identidade mais profunda em Jesus e que depois alguns dos apóstolos têm cenários e contextos também de aprendizagem e crescimento. Em todo o caso, esse texto, que tem essa passagem da submissão, esposas sede submissas aos vossos maridos, diz logo a seguir, maridos, amai as vossas esposas. Portanto, onde há amor não há submissão no sentido de diminuição. Onde há amor há um crescimento comum e onde o amor é verdadeiro e profundo, cada um tem que estar sob a mesma missão, como dizia muito bem, que é, se eu não abdico às vezes de todos os meus apetites, de todos os meus interesses, de todos os meus critérios, não há uma construção a dois. Portanto, de algum modo, há também um saber-se, não é anular, isso é um problema, nem é um abdicar de si, é um saber construir em conjunto, que é sempre uma negociação.
não há nenhuma maneira de construir em conjunto se não negociarmos esse crescimento. Uhum. Neste aspecto, se calhar, ganha a ideia do outro porque é mais profunda e sábia, naquele há a minha construção, há um conjunto sempre de negociação. E essa submissão vista como diminuição, como no diminuir do outro, é óbvio que não faz sentido, nem é bíblica. Se nós, e portanto não faz sentido, e por isso é que esse texto muitas vezes é preterido das leituras, porque não se percebe que, de facto, o contexto é do amor. Maridos, amai as vossas esposas, esposas, sede submissas aos vossos maridos. É óbvio que aquele contexto, de facto, não facilita a percepção. Mas, de facto, o que estamos a falar é de uma missão em comum. Há uma missão que pertence aos dois e, portanto, é nessa missão comum que se constrói. Mas não é fácil perceber. Se fosse o noivo ou a noiva, Não ia gostar muito. provavelmente a noiva não prescindiria desse texto, ou então iria pedir ao sacerdote para explicar muito bem a passagem bíblica. Olha, foi uma das leituras do meu casamento. Acho que sim. Padre, falando então deste papel do homem e da mulher, será possível definir o papel do homem e da mulher, ou é algo que é uma construção a dois? Na família? Sim. O homem é diferente da mulher. E é diferente biologicamente, fisicamente, mas é diferente também em algumas características. Poderá não ser depois tão forte nuns como noutros, mas há de facto sensibilidades, aspectos que são diferentes. Tempos, noção de tempos, noção de importância, valorização de coisas diferentes. Os homens valorizam uns aspectos genericamente, as mulheres valorizam outros aspectos genericamente. Sem ser um padrão em absoluto, é um padrão muito repetido. E, portanto, convém também não prescindir de padrões repetidos. Até pela ciência nós percebemos isso. Portanto, o papel do homem numa família é diferente e distinto, e o da mulher é diferente e distinto. O papel não quer dizer que um está a cozinhar e o outro está a ver televisão, não foi isso que eu disse. Portanto, é óbvio que os dois podem cozinhar, é óbvio que os dois os dois devem cozinhar, os dois devem educar os filhos, os dois devem ver televisão, como os dois devem passear, os dois devem ter os mesmos desafios. Mas não vejo dificuldade se, por exemplo, numa negociação de casa, um diz, eu prefiro fazer isto e tenho mais apetência por isto, e o outro diz, eu prefiro fazer isto e tenho mais apetência por isso, mesmo que seja mais feminino, mesmo que seja mais masculino, eu não vejo porque é que isso tenha a criar uma dificuldade. Se for dialogado e se for sereno dentro da relação, qual é a dificuldade? Agora, eu penso também, não faz sentido nenhum que os homens tenham uma perspectiva machista na relação e, portanto, tudo decorre a partir desse ponto, e isso é obviamente que é completamente pobre e não é bíblico sequer. Nem vejo como é que faça sentido uma perspectiva absolutamente feminista no sentido fundamentalista, em que essa perspectiva tenha que vencer. Esses fundamentalismos, esses machismos ou esses feminismos exagerados, que são sempre exagerados, é que empobrecem a relação. Agora, de facto, eu acho que há um papel psicológico, um papel que pode ter diferenças e não vejo como é que isso empobrece. Acho que é um papel muito... Há uma sensibilidade que pode ser mais feminina, porque há aspectos que são mais femininos, há uma segurança que pode ou não ser mais masculina. Pode, mas esses papéis, há características de facto diferentes e essas características devem ser valorizadas positivamente e não negativamente. Padre, também falando dessas características diferentes que fazem parte do ser mulher e do ser homem, isso muitas vezes também leva a divergências. Como é que se pode ultrapassar essas divergências entre o homem e a mulher? Eu penso que um aspecto também importante tem a ver com o assumir essas diferenças. Ou seja, quando nós fomos educados a que não há nenhuma diferença, depois quando na realidade as vivemos, ficamos assustados. Então, mas como é que se faz? Porque de facto toda a vida nos disseram que era tudo igual. E de facto não é tudo igual. Então, esse é o primeiro, e esse sim é o lado negativo, é um dos lados negativos desta educação das teorias de género. É que esta afirmação repetida e reiterada de que é tudo igual, e depois a realidade que nos revela as diferenças, faz com que seja muito mais doloroso enfrentar uma realidade do que enfrentá-la assumindo e percebendo. Como é que se faz para resolver essas diferenças? A primeira coisa é
perceber que existem. A segunda é nunca pensar que as diferenças são desigualdades. É uma coisa que insisto muito. As diferenças não são desigualdades. O facto de sermos diferentes não nos torna nem maiores nem mais pequenos. Só nos torna diferentes e por isso até nos abre a um dinamismo de carência. Isto é, eu não sou pleno e portanto preciso de ti. E portanto é isso que me torna grande. Não é eu ser autossuficiente. Os autossuficientes morrem sozinhos e morrem cheios de si. As pessoas que assumem a sua carência, aquilo em que há a crescer, aquilo que não, a complementaridade que lhe falta, vai à procura do outro. E é nesse procurar do outro que se torna completo. Há um ditado africano que diz: se queres ir depressa, vai sozinho, e se queres chegar longe, faz-te acompanhar. Então, de facto, às vezes as pessoas querem ir todas depressa, querem chegar todas depressa, e portanto, sozinhas, chegam depressa, mas chegam sozinhas. E chegam empobrecidas. Quem se quer chegar longe tem que se fazer acompanhar. E, portanto, ultrapassar isso às vezes é agarrar na situação concreta. Quem acompanha casais, como muitas vezes me acontece, é pegar em coisas concretas e discuti-las. E podem ser às vezes coisas tão pequeninas como pôr a mesa, não pôr a mesa, lavar a roupa, não lavar a roupa, quem faz a comida, quem não faz a comida, quem leva os miúdos à escola, quem não leva, quem representa os miúdos na direção de turma, quem é que não representa, porque é que só vão mães, porque é que não vão os pais, porque é que há sítios... Porque é que, por exemplo, nas reuniões de pais, nas catequeses, normalmente parece uma reunião de mães. É raro aparecer um pai sozinho com o seu filho na catequese. E é muito habitual. Às vezes até parece os pais, mas vão acompanhados com as mães, não é? Pois, não vão exato. sozinhos. Mas já me aconteceu pouquíssimas vezes, em algumas comunidades, em que uma família normal, casada, normal neste sentido, casada com esta percepção, apareça só o pai. Nós próprios ficamos a pensar: o que é que se passa com aquele casal? Se calhar estão separadas, estamos tão pouco habituados que não nos é normal aparecer só o pai. Não, a mãe tinha um outro trabalho neste dia e o pai é que veio hoje aqui a representar a família na catequese. Portanto, há aqui um conjunto de, às vezes, de percepções que não tem que ser assim. Se é uma reunião de pais, é pai e mãe. Se eu estiver, que é uma oportunidade bonita. E eu acho que essas, às vezes, no concreto, é preciso tratar dos pontos muito, muito concretos. E às vezes é mesmo tarefas, é dizer: eu não gosto de fazer isto, ok, mas tu fazes aquilo. Então eu faço isto à segunda, quarta e tu fazes à terça. Às vezes são coisas muito pequeninas. Às vezes as discussões normalmente não são por grandes questões, são por questões muito pequeninas. Mas, de facto, eu acho que a complementaridade é uma riqueza. E a afirmação do igualitarismo é uma pobreza. Padre, estamos a chegar nesta reta final deste nosso programa. Que mensagem deixava aqui para as famílias diante desse desafio de viverem essa complementaridade e não diferença entre o ser homem e ser mulher? Eu acho que é viver naturalmente, viver com a grandeza daquilo que somos. Cada um, quem é homem, tirar prazer dessa sua identidade, reforçar essa sua identidade e reforçar a sua identidade com a noção da carência, de que somos só apenas um modo de estar no mundo, uma maneira de pensar o mundo. E quem é mulher, ganhar ter prazer dessa sua identidade, ganhar essa sua afirmação e também perceber-se carente e perceber também que é exatamente aquilo que lhe falta que a torna grande na relação. Portanto, quando nós nos juntamos nos trabalhos, eu pessoalmente, para dar um exemplo, prefiro sempre trabalhar com homens e mulheres, porque na complementaridade acho que somos todos capazes de construir mais. Na família eu acho que é a complementaridade, é que se pudéssemos dar a cada criança uma complementaridade, homem e mulher, uma complementaridade sã e natural, e se dessemos a cada mulher a possibilidade de elas serem mulheres e a cada homem a possibilidade de eles serem homens, eu acho que o mundo seria mais equilibrado a partir da identidade pessoal de cada um. E era isso que eu gostaria muito que as famílias reforçarem a identidade individual e pessoal. A dimensão biológica não pode ser separada da dimensão sociocultural. E isso não nos enfraquece, engrandece-nos. Nós somos melhores por aquilo que somos capazes de construir em conjunto. E o lado feminino da história e o lado masculino da história engrandecem a história. Padre Nuno, muito obrigada pela sua presença aqui no Nós e Família. Obrigado.
E assim, caro telespectador, chegamos ao fim de mais um Nós e Família aqui. E por isso me despeço de cada um de vós, mas cá voltarei na próxima semana com mais um tema a partilhar convosco neste Nós e Família. Até ao próximo programa, se Deus quiser.